com a família, uma honra para nós. Irmãos, ela é muito propícia para nós. Digo isto como obra de Deus, mas não só como obra, como igreja, digo também a obra que todos nós realizamos na nossa individualidade. Digo na nossa individualidade porque existe uma grande obra que nós fazemos e muitas das vezes não se damos conta desta grande obra. E essas grandes obras que fazemos, elas são uma responsabilidade que Deus nos entregou. Eu não estou falando propriamente de igreja. Eu não estou falando propriamente de pregação do Evangelho. Eu não estou dizendo propriamente a ser levantado ou ser ordenado ao ministério. Capítulo 6 de Neemias, e o verso 3, Neemias dá uma resposta para aqueles que enviaram a ele mensageiros, para que ele fosse a um determinado lugar. Olha a resposta de Neemias dizendo: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou realizando uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Eu vou repetir esse verso. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, ou realizando uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Feche teus olhos, curve tua cabeça. Maravilhoso Deus e querido Pai, te agradecemos em nome de Jesus, teu Filho, por esse tempo tão precioso que o Senhor nos proporciona nesta noite, Pai. Deus, não há palavras que possamos encontrar para que conseguimos medir ou expressar, Senhor, tamanha grandeza e glória que é estarmos, Senhor, perante a Tua presença nesta noite. Não há palavras em nosso vocabulário. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, estamos neste culto em ações de graças, Senhor, porque isso te agrada. E eu quero te agradecer pela vida, por esta igreja, pelas famílias, pela liderança desta igreja, os pastores, a igreja de Montemor, Senhor, a todos os nossos irmãos que nos visitam. Que o Senhor abençoe a cada um deles, e que o Senhor fale ao nosso coração, e que no uso da minha instrumentalidade, Senhor, como vaso que sou, que o Senhor use a minha vida, Senhor, na minha pequenez, para que a tua igreja seja abençoada, edificada, para que as famílias sejam, Senhor, abençoadas por meio da pregação do Evangelho, da tua palavra nesta noite, pela exposição da tua palavra, das Escrituras, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, todos nós conhecemos aqui essa história. Todos já ouviram um pouco da história de Neemias, quando ele retorna da Babilônia, que ele pede uma carta de autorização ao rei Dario para que ele voltasse a Jerusalém, porque ele havia recebido notícia por meio de seu irmão e de muitos outros que tinham voltado de lá, dizendo que o povo estava em grande desolação. O povo estava extremamente humilhado devido a muitos anos atrás a Babilônia ter invadido Jerusalém, destruído toda a cidade, como também o templo em Jerusalém, onde o povo adorava a Deus. E ali tudo foi tomado, foi levado para a Babilônia, muitos escravos, e anos se passaram, o povo estava no exílio. Como nós temos a história de Daniel, que era um exilado, o profeta Daniel era um exilado, onde ali naquele exílio Deus havia dado revelações sobre o futuro de Jerusalém, sobre o futuro de Israel. Falou sobre o Messias, que o Messias morreria.
Então, nós temos, dentro desse contexto de exílio, muitas histórias, como o livro do profeta Ezequiel, que era um sacerdote, também se tornou um profeta, e outros que foram instrumentos de Deus lá no exílio. Neemias era copeiro do rei. Copeiro do rei não era simplesmente um homem que lavava copos. Ele era aquele que experimentava o vinho do rei, estava sempre diante do rei, e para que o rei não sofresse nenhum dano por envenenamento, ele tomava ali o cálice do rei antes, para que ele pudesse ser livre de qualquer ataque, de qualquer conspiração contra o rei. Neemias era o copeiro, estava sempre diante do rei. E nós sabemos pela história que nenhum dos oficiais do rei poderia, de alguma forma, expressar nenhum tipo de tristeza, ter um semblante triste, cabisbaixo diante do rei. Todos os oficiais do rei deveriam sempre estar esboçando o sorriso de orelha a orelha, por mais que difícil fosse a situação daquele oficial, como era o caso de Neemias, que era um escravo, exilado, estava servindo o rei, não tinha sua vida, não tinha sua independência, ele estava sempre a serviço e obediência do rei. Mas um dia ele ouve a história de seu irmão e de outros que haviam voltado de Jerusalém, de que Jerusalém estava totalmente em desolação. Isso lhe causou profunda tristeza, lhe causou uma situação desagradável, a ponto de ele orar, de ele jejuar, e de não aceitar aquela situação que estava acontecendo com o seu povo, que havia restado, que restou lá em Jerusalém. Então, o semblante dele se abateu, e o rei lhe fez uma pergunta. Se você olhar o capítulo 1, você vai ver que quando o rei perguntou a Neemias por que ele estava triste, por que o rosto dele estava expressando aquela expressão de tristeza, a Bíblia diz que ele estremeceu de alto a baixo. Ele se tremeu de temor do rei, porque ele sabia que aquela condição de tristeza ali poderia lhe causar a morte. Mas como nós entendemos que tudo tem um projeto, existe um plano de Deus, existe um propósito, Deus trabalhou na mente, no coração do rei. E o rei perguntou, e ele respondeu: olha, não tem como estar triste ou nessa situação, ouvindo como está a condição do meu povo lá em Jerusalém. E o texto nos diz que o rei, para nós encurtarmos, lhe permitiu que ele voltasse a Jerusalém, para que ele pudesse restaurar, pelo menos, os muros de Jerusalém. Era um processo de restauração. Ele retornou com carta, e chegando lá, ele fez uma inspeção, conclamou as famílias, os magistrados, os jovens mais velhos, para que abraçasse esta causa para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E diante de toda aquela construção ou reconstrução, o que começou a acontecer? Pessoas que não queriam ir de Jerusalém começaram a se opor. Você sabe, irmãos, que toda oposição, ou na verdade, toda vez que você intenta algo no seu coração, em realizar uma grande obra, você vai passar por 3 níveis de oposição. E em que sentido? Primeiro, as pessoas olham para você, elas vão desdenhar de você. Elas vão rir de você, como foi o caso de Tobias e Sanbalate. Ao ver o povo começar a reconstrução, a primeira coisa que eles fizeram foi desdenhar do povo. Dizer: olha o que eles estão fazendo, esses judeus, vai vir uma raposa e vai destruir, porque são fracos, são débeis. E começou a colocar adjetivos de humilhação e humilhando todo o projeto de construção dos muros de Jerusalém. Eles começaram a desdenhar, a tirar sarro, a dizer que eles eram incapazes de reconstruir aquele muro.
Esse primeiro nível, irmãos, há muitas pessoas que em qualquer aspecto da sua vida, de qualquer projeto, de qualquer ação que ela realiza, eu não estou falando só de igreja, não estou falando de ordenação pastoral, eu não estou falando na sua área profissional, não é somente isso, família, casamento, criação de filhos, em todas as áreas, tudo isso é uma grande obra que está sendo realizada. Talvez alguém diz assim, olha, eu vou casar. Você envia o convite de casamento para a pessoa. Tem pessoa que olha o seu convite de casamento e diz assim, não dou 2 meses para separar. Às vezes você não ouve, mas tem gente que leva essa palavra para dizer, ó, fulano falou que não vai dar 1 ano, 2 meses você separa, que o teu casamento não vai dar certo. E aquelas palavras, parece que ela entra no coração das pessoas, e parece que trava a pessoa diante daquele objetivo, diante daquela grande obra, daquele grande projeto. Não é só criação de filhos. Alguém pode olhar para os seus filhos e vão dizer assim, essas crianças aí não tem futuro não, olha o pai, olha a mãe. Onde que vai chegar umas crianças dessa daí? Onde que vai esses guris vão chegar? Isso aí não tem futuro. Eu digo isso por experiência pessoal. Em todos esses aspectos, nós sofremos desdenho de pessoas que não acreditam em nós, que não acreditam que Deus está realizando uma grande obra em nós e através de nós. E não é só vida familiar, casamento, criação de filhos, ministério. Aos pastores, aos obreiros que aqui estão, a liderança, as pessoas olham para você, ser pastor? Está de brincadeira. Rapaz, você não sabe nem falar direito. Você nem bonito é para ser um pastor. É assim, né? Tem pessoa que fala. Você não tem nem aparência. Porque o mundo religioso, irmão, ele é um mundo de aparência. O mundo religioso. Todas as vezes que se levanta alguém na Bíblia, não é na perspectiva da aparência. Não é assim que Deus trabalha, irmãos. O caso de Davi, nós lembramos, se faz memória, quando Samuel vai à casa de Jessé para ali levantar um rei, que Deus havia ordenado que vai na casa de Jessé, belamita, e levanta, unge lá, que lá vai ter um rei. Ele chegou lá, colocaram todos os irmãos fortes, valorosos, bonitos, mas ninguém se lembrou de Davi. Davi estava no campo cuidando das ovelhas do pai. E Samuel olhou, perguntou, é esse aí o escolhido? É esse aqui o teu ungido? Ele falou assim, Davi, ô Samuel, não, você está vendo a aparência, eu olho o que está no coração. Se você pegar Gideão, que era o menor da casa do pai, da menor tribo, mas foi ele quem Deus escolheu para dar livramento a Israel. Então as pessoas desdenham, o mundo religioso, o aspecto religioso, ele se nós não tivermos cuidado, nós vamos trabalhar mais a aparência do que a essência, irmãos. Nós temos esse problema. Quando na verdade, não que a aparência não seja algo qualitativo, sim, tem qualidade na aparência, sim. A estética faz bem, em qualquer aspecto. O crente tem que ser bonito, tem que andar bem arrumado, não é? Tem que estar bem cheiroso, bem higienizado, tem. Mas existe outro aspecto que Deus, ele valoriza muito mais do que a nossa aparência, a nossa essência, aquilo que está dentro do nosso coração. A Bíblia diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade. Antes de Deus ver toda a nossa performance de adoração, de ministério, de pregação, de qualquer ação que nós possamos fazer na igreja, primeiro Ele vai sondar o que está lá dentro da nossa alma, da nossa mente e do nosso coração. É isso que Deus vai fazer. A adoração, irmãos, a adoração, ela não é simplesmente fazemos qualquer coisa para a igreja. Ela é muito mais do que isso. Primeiro é para Ele, para Deus. Nós servimos. Quando a Bíblia diz que em espírito e em verdade, é porque é a essência, em verdade.
toda adoração, ela não é feita de qualquer maneira. Toda adoração existe critério e ela é bíblica, ela é baseada na verdade de Deus, na verdade da palavra. Então, o desdenho, tudo isso, ele vai acontecer na sua vida, em qualquer tempo, em qualquer área, alguém vai desdenhar de você, alguém vai rir da sua cara e vai dizer o que você está pretendendo fazer não vai dar certo. Você não vai conseguir. O segundo aspecto de toda oposição, irmãos, é que quando ela vê que rindo da sua cara não deu certo, ela vai começar a tramar contra você. Ela vai começar a falar mal de você. Ela vai começar a dizer coisas ao teu respeito que não são verdadeiras. Ela vai começar a falar mal, para que quando você ouvir aquela palavra, e toda palavra mal falada, toda murmuração, toda condenação, toda palavra que seja injustificada, ela tende a nos travar, a nos parar. Sabe por quê? Porque a gente vai ficar pensando no que as pessoas falaram. Poxa, por que ele falou isso? Por que ela está dizendo isso? Enquanto você não entender o propósito que você foi chamado, meu irmão, e a sua identidade em Jesus, qualquer palavra, qualquer desdenho, qualquer ação contra você, trava você no meio do caminho. Trava você no início de uma grande jornada. Trava você no início de uma grande obra. Tudo isso é o que eles querem fazer. Nós sabemos que o diabo vai se levantar sempre, irmãos. Mas nós não vemos o diabo com os nossos olhos físicos. Nós sabemos que ele está por aí, que ele anda ao derredor, bramando como leão. Mas entendemos que toda essa dificuldade que se dá como oposição, ela se dá na esfera relacional, no mundo físico. No desdenho, no que as pessoas falam, no que elas estão falando, no que elas estão criticando, no que elas estão caluniando. Isso trava você. Eles vão dizer mal. Se você está prosperando, ela vai dizer, o vizinho, o amigo, o parente, sempre as pessoas mais próximas, deve estar roubando, deve estar traficando. Viu, comprou um carro novo. Isso aí deve ser malandro, hein? Deve estar roubando aí, deve estar sonegando imposto. Aí essas palavras vão chegando nos nossos ouvidos. E a gente vai travando, porque a gente pensa que as palavras que as pessoas estão falando é mais verdade do que a promessa que Deus fez, do que o propósito que Deus está realizando. É nisso que nós devemos se atentar, meu irmão. O terceiro aspecto, quando eles viram que não pararam rindo da sua cara e nem falando mal, eles vão agir contra. Aí vai para o campo da ação. Eles vão fazer de tudo para parar você. Foi isso que aconteceu dentro desse contexto de Neemias, irmãos. Neemias sofreu nessas três esferas, desde desdenho, acusações e ações que agiram contra ele para fazê-lo pará-lo daquela grande obra. Para pará-lo de todas as formas. E é isso que você precisa compreender, querido. É isso que os pastores, a liderança da igreja, as famílias, os casais, você que está criando seus filhos, precisa entender. Você que está num grande projeto para a sua casa, você está sondando, em 2024 vai ser melhor do que 2023. Se prepare para a oposição. Se prepare para as palavras contrárias. Se preparem para ações que vão machucar você, que vão ferir você. Só que quem tem o propósito de chegar, está determinado de ir até o fim, nenhuma dessas ações vai parar você. Tudo nos faz querer paralisar. Pastora Vilma, o pastor José me contou aqui um pouquinho da história. Se eu fosse contar um pouco também da trajetória ministerial, gente, família, as maiores oposições entre eu e minha esposa foram as mães. A maior luta, a maior dificuldade. Talvez você tenha sofrido isso, parentes dizendo, não vai dar certo, isso aí não quero, isso aí é um vagabundo, isso aí não sei o quê. As pessoas começam a falar, elas começam a tramar, elas começam a agir contra, em todas as esferas. Se você pensa em crescer, em ser abençoado, se prepare para apanhar, para tomar na cabeça, para ser traído por pessoas próximas.
para ser abandonado, às vezes no momento mais difícil da sua vida, eles te abandonarem para ver você quebrar a cara. São essas coisas, mas são coisas que nós vivemos, mas não devemos se prender a elas. Elas fazem parte, irmãos. Elas são parte de um processo, elas são parte de uma grande obra. Imagine, irmãos, Neemias ouvindo tudo o que ele ouvia, sentindo no coração e na alma todo o desprezo, toda a dificuldade que ele estava sentindo. Imagine só. Mas era um homem determinado, irmãos. Era um homem que colocou no seu coração, diz a Bíblia, de reconstruir os muros de Jerusalém. Ele não aceitava aquela condição do seu povo, uma condição terrível, desprezo e de humilhação. Todas as vezes que você intenta algo que vai beneficiar pessoas, vidas, famílias, a sua vida espiritual, se prepare, irmão, porque a guerra vai ser grande, a luta vai ser grande. E olha que maravilhoso, irmãos, alguém chegou para ele, Neemias, vem cá, nós queremos conversar com você, nós queremos enviar mensageiros para Neemias. E ele falou assim, olha, 3 vezes mandei também mensageiros para eles, eu não posso descer. Eu não posso descer até vocês. Imagine só, irmão, coloque essas palavras de Neemias dentro de um contexto pessoal seu. Quem não está no mesmo nível que você, espiritualmente falando, profissionalmente, casamento, relacionamento, elas te olham de baixo para cima. Elas te dizem para você, vem, para nivelar você ao nível a qual ela se encontra, ao nível de baixeza moral, espiritual e qualquer aspecto, porque são pessoas que não deram certo, são pessoas que não têm sucesso, que não prosperaram, que não cresceram, que não têm perspectiva de crescimento. Então elas chamam você ao nível dela. Elas querem que você chegue no mesmo nível que ela, na mesma reação que elas. É aí que te para também. Então ele diz assim, eu não vou descer até vocês. Eu não vou me nivelar ao mesmo pensamento, ao mesmo nível espiritual, à mesma baixeza moral. Não, eu estou realizando uma grande obra. Amém? Esta igreja é uma grande obra. A tua vida é uma grande obra. O teu casamento é uma grande obra. Os seus filhos é uma grande obra, meus irmãos. Tudo quanto você colocar a mão para fazer, será uma grande obra. Pensa nessas coisas, coloca isso no seu coração. Por isso que você não pode descer ao mesmo nível de baixeza moral, espiritual e qualquer aspecto, para que você não se iguale e trave tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu termino dizendo, irmãos, que uma grande obra foi realizada. Na onde? Na cruz, irmãos. Você viu que todas as vezes, ali no momento que Jesus está sendo crucificado, o que eles estão dizendo para Jesus? Desce da cruz. Vem aqui, desce. Você não é o Cristo, você não é o bom, você não é o prometido, você não é o Messias. Então desce da cruz, desce para que nós possamos ver que realmente você diz quem ser. Olha o nível de baixeza que aqueles homens queriam que Jesus descesse. Agora imagine, irmão, pense comigo, Jesus dizendo para eles as mesmas palavras de Neemias. Só parafraseando, Jesus não falou, mas Jesus ouviu, suportou toda aquela aflição, mas é como se Jesus dissesse assim, eu não posso descer até vocês, porque eu estou realizando uma grande obra. Uma grande obra foi operada lá na cruz do Calvário, meu irmão. Uma grande obra foi realizada por Jesus, por minha causa, por sua causa, por conta do nosso pecado. Uma grande obra fez com que alguém deixasse toda a sua glória, deixasse seu trono, a sua honra, a sua realeza, para se fazer homem e descer até nós para realizar uma grande obra. E essa grande obra, irmãos, ela tem um pacote, no sentido popular falando, ela abarca tantas coisas, ela abarca você, principalmente a tua salvação. A salvação é uma grande obra, meu irmão.
A eternidade é uma grande obra que nos foi dada como presente por meio de Jesus na cruz do Calvário. Então não despreze, não desça a baixeza moral deste mundo, as ideologias deste mundo, ao que o mundo propõe, para que você se adeque ao sentido, aos desejos e às vontades deste mundo, para deixar de realizar uma grande obra, ou para deixar de ser parte desta grande obra. Não desça ao mesmo nível. Não desça as baixezas morais deste mundo, dos pecados, para que você perca a oportunidade de um dia estar sempre com o Senhor. Se tem algo de valor, irmão, que nós precisamos valorizar muito, é claro que nós não temos a salvação por obras, a não ser pela graça. Mas a maior realização que um cristão pode ter em sua vida é que um dia ele vai morar com Cristo. Então, olhe dessa perspectiva. Eu estou vivendo uma grande obra. Eu estou realizando uma grande obra. Eu sou parte de uma grande obra. Por isso, irmão, você vai passar por todas essas esferas de oposições. Porque o diabo vai lutar contra nós. Ele luta todos os dias. Ele vai dizer, você não. Você que fumava, que bebia, se prostituía, está dizendo que está indo para a igreja agora, que vai ser crente, que é salvo. Você que vivia nas baladas, você que já fez tanta coisa errada. Ele começa a dizer isso no seu coração, na sua mente, até usa pessoas. Você vivia bebendo aí, se embriagando, se prostituindo. Não, você não tem obra na sua vida, não tem projeto, não, tem sim. Porque essa obra não começa em mim, começa nele. É por Ele, por meio dEle e para Ele. Irmãos, Deus te escolheu com antecedência. Ele falou assim, eu escolhi e vou realizar na vida dEle e na vida dela uma grande obra. E ninguém vai impedir essa obra. Quando nós lemos aquele texto, operando eu, quem impedirá? Quem é que pode escapar das minhas mãos? Irmão, não tem como fugir. Você pode ir para a esquerda, para a direita, você pode correr, você pode alterar a tua velocidade, achando que vai escapar de Deus. Mas Deus está olhando para você e está dizendo, eu vou realizar uma grande obra na sua vida. Não adianta fugir, não adianta correr, não adianta achar que você está fora, que você está longe, porque eu sou Deus de longe e sou Deus de perto também. Não tem como fugir, irmão. Aos obreiros aqui que estão sendo hoje levantados ao ministério, irmão, não tem para onde correr, gente. Não tem para onde fugir. Quando Deus quer realizar uma grande obra, irmão, preste atenção. Você pode fazer que nem Jonas, você pode fugir para onde você quiser. Deus te alcança com tempestade, com peixe, com tudo, mas Ele te alcança. Sabe por quê? Porque esta grande obra precisa ser realizada. Deus te chamou. Privilégio, queridos. Não é um privilégio, honra pessoal. A gente se alegramos nesta honra de ser chamado por Deus, de sermos ordenados para o ministério, de termos uma família, de lutarmos pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelos nossos bens, de sermos quem somos na sociedade, é porque Deus iniciou uma grande obra. Essa grande obra, ela não se iniciou, irmãos, olhe só, ela é muito mais além do que você pensa ou imagina. Ela é muito mais. Você pensa que esta grande obra pode estar se realizando hoje, ou começando hoje. Não, ela se iniciou lá, no ventre da sua mãe. No ventre da sua mãe, Deus olhou para você, ainda uniforme, sem formação nenhuma, e falou assim, é você que eu estou escolhendo. É você que eu chamei, não tem para onde correr, eu vou realizar uma grande obra na tua vida. E vai muito mais além, irmãos, do que ventre. A Bíblia diz que nós somos gerados nele antes da fundação do mundo, meu irmão. Na presciência de Deus, Deus olhou para você e disse, é você. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. Preste atenção, irmãos, porque uma grande obra está sendo realizada. Você querendo ou não querendo, Deus vai realizar esta obra. Só que Deus está nos chamando para uma vida de santidade, para uma vida de caráter moral, de santidade, de verdade, de compromisso, de fidelidade. Deus não vai te perder para o mundo.
ainda, meu irmão, preste atenção que eu vou falar aqui, não é profecia isso aqui não estou profetizando. Deus não vai perder você para o mundo não. Mesmo que Ele leve você antes. Só para não perder você. Porque essa grande obra Deus não vai deixar para o diabo não. Deus não vai deixar para que o diabo desdenhe, dizendo, está vendo, você começou e não terminou. Jesus disse isso, meu irmão. Se quando nós vamos construir uma casa, é preciso a gente calcular o custo dela, para se assentar e ver quanto que deve ser a construção daquela casa, para não iniciá-la e não terminá-la. Toda casa é uma grande obra. Toda vida é uma grande obra. A tua família é uma grande obra. O teu ministério é uma grande obra. O teu chamado é uma grande obra. A tua vida espiritual é uma grande obra. O teu casamento, os teus filhos é uma grande obra. E o diabo não vai colocar a mão. O diabo não vai destruir. Sabe por quê, irmão? Quem te escolheu foi Ele. Quem te chamou foi Ele. E é por Ele e para Ele. Amém? Amém. Coloque-se de pé em nome de Jesus.